Olá, voltamos com o programa A Cidade. Meu nome é Denis Vassalo e hoje temos o prazer de receber aqui Johnny Maicon, Luiz Carlos Neves e Sérgio Loubach, vereadores aqui de Nova Friburgo. E o assunto em pauta é a previsão da nova lei orgânica do município para 16 de maio de 2018, quando a cidade faz 200 anos. E nós estávamos aqui, Sérgio, debatendo um assunto que incomoda demais a cidade, né? Que é a questão dos vendedores ambulantes sem licença, com licença está tudo certo, sem licença, que muitas vezes, na sua quase totalidade, são de fora de Nova Friburgo, porque afinal de contas, quem mora aqui, todos nós conhecemos, apesar de 200 mil habitantes da cidade, a gente, mesmo que, esse aí eu sei quem é, aquele lá eu já vi na rua, então, se fossem daqui, nós saberíamos, e não são, em sua maioria não são. Isso causa um transtorno muito grande. A gente estava falando aqui a respeito de que a postura deveria ser mais eficaz nessa situação. Com certeza, Denis, porque é uma disputa desigual, né? O pessoal ali nosso mesmo, daquela feirinha do artesanato, todos eles pagam imposto direitinho para estar ali, de maneira organizada, cada um com a sua seção de espaço determinado, tudo certo. Aí vem um feriado prolongado, ocorre que os oportunistas chegam no Alberto Brown, espalham um monte de mercadoria, CD pirata, uma série de coisas, e ficam lá vendendo ao bel prazer, prejudicando o comércio legalizado, que paga imposto, que dá emprego, que tem vínculo com a cidade. Então, a lei orgânica vai tratar disso também, vai tratar da postura, vai tratar do impacto de vizinhança, existe todo um trabalho em cima disso. E como nós estávamos falando no bloco anterior, vão ocorrer as três sessões com as pessoas lá, as audiências públicas na Câmara, temáticas. Nós vamos fazer os fóruns de discussão e, aliado a isso, nós temos já o compromisso de vários parceiros que irão nos ajudar. Por exemplo, a OAB, a Universidade Estácio de Sá, a Universidade Cândido Mendes e também a sociedade civil organizada. Por exemplo, a Associação de Engenheiros e Arquitetos. Eles vão fazer uma discussão interna para quando fosse debater a parte que diz respeito ao interesse deles, que é impacto de vizinhança, toda aquela formatação para você legalizar imóvel, tudo aquilo que vai ao encontro daquilo que eles precisam realmente no dia a dia, eles vão participar já no fórum com a ideia que eles fizeram dentro da associação. Com a parte técnica do assunto. Exatamente, para a gente ver a viabilidade daquela ideia ser colocada em prática. Olha, eu vou o plano diretor nosso, ele ainda não aconteceu. Não sei se você se lembra dessa discussão, sim, desde o governo passado. Sim. E eu, ao observar o plano diretor, me chamou muita atenção. Na semana passada eu tive uma reunião com o secretário de Meio Ambiente. Por exemplo, impacto de vizinhança, estudo de impacto de vizinhança. Para você que está nos assistindo entender o que é isso. Você tem um terreno lá de 500 metros, você quer fazer um empreendimento, fazer um prédio ou fazer uma casa. Essa lei, ela trata exclusivamente dos 500 metros. Se você vai fazer ali 5 apartamentos, ou 10 apartamentos, ou 20, isso não está sendo levado em consideração, que é um erro absurdo. Então, isso vai ser corrigido, né? Porque o plano diretor ele tem que estar alinhado com a lei orgânica. O plano agora não está mais na Câmara, voltou para o Executivo para fazer os ajustes, né? E, consequentemente, a Associação de Engenheiros e Arquitetos, eles têm interesse direto nessa área, porque é o dia a dia do engenheiro, do arquiteto, do empreendedor. Dele, né? Nós não temos nada contra o empreendedorismo, muito pelo contrário. Nós queremos que Friburgo tenha muita obra acontecendo, sinal que a cidade está evoluindo, a economia está se reerguendo. Mas que cresça de maneira organizada, planejada, porque senão o que nós acabamos de falar aqui do exemplo dos ambulantes que poluem, Alberto Brown, as construções feitas de maneira errada também poluem. Com certeza. Um ambiente fechado onde você chega e não vê. Por que muitas pessoas saem das cidades, igual Nova Friburgo e Rio de Janeiro, e acabam indo para Madalena e dizem, nossa, a cidade lá é linda. Aí vão a Bom Jardim, nossa, muito legal. Quanto menor a cidade, mais legal as pessoas acham. É simples de concluir a ideia. Os prédios são mais antigos, não existem arranha-céus tão grandes. Então, com isso, você vê mais área verde, as ruas são mais largas, as que são estreitas nem veículo passa. Então, com isso é uma questão de analogia lógica. Então, exatamente. Com isso, a gente vê que o crescimento de maneira errada aqui também vai desvalorizar. Em qualquer lugar do mundo, na Europa, em qualquer lugar do mundo, os morros são mais caros para se morar do que as baixadas, em qualquer lugar.
Você vai na Califórnia, nos Estados Unidos, quem mora nos morros, só mansão e é mais caro. Todos os artistas de Hollywood ninguém mora no baixo. Aqui é o inverso, porque houve uma implementação de especulação imobiliária de maneira errada. Então isso tudo foi crescendo, com isso se constituiu, desde a época dos quilombos, as favelas nos morros, né? O que era para ser o contrário, porque você paga pela vista. Você paga quando você abre a janela e vê uma coisa bacana. Então é o que aconteceu no Rio de Janeiro, que foi uma supervalorização e agora uma desvalorização. Com isso o cidadão perde, faz o investimento da maneira errada. Então, eu acredito e tenho certeza, na verdade, que essa lei orgânica realmente precisa ser feita de maneira, como o senhor falou do plano diretor, foram feitas várias audiências, foi na época do secretário Wilson Macedo, foram feitas várias audiências em alguns bairros, mas não ficou nada concluído, nada definido. Isso precisa ser definido imediatamente. E enquanto isso, as construções não param. Então, quer dizer, e a gente sabe muito bem que depois ninguém vai removê-las dali, ninguém vai chegar e vai, vamos demolir esse prédio. Não vai fazer, não é assim que funciona. E isso complica muito. Porque depois que tiver instalado, agora não vai ser mais assim, mas já está lá, o que a gente faz? Quer ver um exemplo que o cidadão que está nos assistindo vai entender? Falar do bairro das Browns. Por que todas as chuvas a rua Farinha Filho, a praça, alaga? Não é nada de bueiro entupido, nada disso. O que ocorre? As Browns hoje têm uma outra realidade. Você asfaltou, no que você asfalta, você mexe com a permeabilidade do solo. Aumentou muito o volume de água. Se essa lei já tivesse funcionando, esse plano diretor, antes de se asfaltar todas as Browns, você tinha que fazer uma nova galeria de captação para captar uma quantidade maior de água. Entendeu? Isso é um exemplo bem claro que a gente vê no dia a dia. Choveu forte, você já sabe que ali vai alagar. Quando vai resolver aquilo? Quando fizer uma grande rede para captar toda a água que desce aqui do bairro das Browns. Isso que é um estudo de impacto de vizinhança. Você tem uma rua apertada, que você tem as casas e lá no final tem um terreno. Se uma pessoa chegar lá, um empreendedor, vai colocar 20 apartamentos, você vai aumentar o fluxo de veículos, você vai aumentar a quantidade de esgoto, você vai aumentar uma série de coisas. Isso tem que ser estudado antes de se aprovar aquela obra lá. Não é querer, muito pelo contrário, é incentivar que o investimento seja feito, mas de maneira correta, a não trazer transtornos para os outros. Viver em sociedade é isso. Esse exemplo que o senhor acabou de dar agora, a gente tem como visualizar ele muito fácil. Nós estamos aqui nas Browns, onde o senhor está falando, do início das Browns. O nosso estúdio está localizado aqui. Aqui ao lado mesmo, no prédio ao lado, anexo aqui ao estúdio, é onde passa a galeria. Ela tem 2 metros, antes de construir esse prédio eu pude acompanhar isso. Ela tem 2 metros de largura por 2 metros de altura. Eu entrei lá dentro na época que estava fazendo a construção. 2 metros de largura por 2 metros de altura. Essa galeria é de 1947, pois é, salvo engano. Exatamente. E não... Quantos terrenos vazios tinha aqui nas inclusive do prédio aqui ao lado. E não se pensava em existir bairro suíço, lá em cima da Câmara Municipal. Outro, exatamente. Que todos, hoje, a água escoa para o mesmo lugar. Exatamente. Hoje, então... Ela vai por gravidade, quem está embaixo lá então, vai sofrer as tudo que era morro, que era floresta, que absorvia a água, não absorve mais. Então, isso é importante, o que o vereador está falando, assim como o Johnny Marco está sinalizando também, e o Luiz também, é importante que a população tenha esse tipo de consciência. Enche, tem que desentupir o bueiro. As fundações, os canos, a tubulação, tudo é muito antigo. Então, esse plano, é isso que precisa. É como escrever uma redação, é coesão e coerência, senão ninguém entende o que está escrito. Começo, meio e fim. Você pode fazer uma redação, está aqui minha redação, vai tirar 0, não tem coesão e coerência, é 0. Exatamente. Então, se a coisa não tiver organização, ela não flui. E é muito prático, é burocrático para fazer no início. Depois é só seguir as instruções. Também é burocrático para criar um produto, com certeza. Depois que eles vendem para a gente na loja, é só você seguir as instruções e você vai conseguir usar. Então, eu acredito que seja por aí. Pode falar, Johnny. Na realidade, assim, todas essas problemáticas que a gente está apontando aqui, na realidade, é um contexto histórico, político, administrativo que impera no nosso país. Não existe planejamento, não existem ações preventivas. É verdade. Então, na realidade, o nosso objetivo maior com a elaboração dessa nova lei orgânica é justamente tapar essa lacuna.
em algumas reuniões que nós tivemos, a Eslovac enfatizou muito bem que a gente quer criar essa lei com a participação popular e com as instituições de modo geral, e mais do que isso, mas acompanhar o crescimento e o desenvolvimento da nossa sociedade. Johnny, eu vou pedir para cortar para mim aqui, interromper um segundinho, só enquanto a assessoria aqui troca o seu microfone, por gentileza, Marco. Eu agradeço muito, peço perdão aí pela falha técnica, pode continuar. Nada, que isso. Ok? Então, como em várias reuniões a gente tem discutido acerca disso, e o Sérgio Lobac, que é o presidente dessa comissão, tem batido nessa tecla de que as coisas têm evoluído muito rápido. E a gente precisa criar uma nova lei orgânica pensando no que pode ocorrer daqui a 30, 40, 100 anos. Né? A gente não pode criar uma lei orgânica de momento, para atender necessidades imediatas. Não, a gente tem que ter um olhar futurístico. E é por isso que a gente está mobilizado em ouvir todos os setores da sociedade, em termos um engajamento nesse grande projeto de pessoas qualificadas tecnicamente, que vão estar dando a sua contribuição, de modo que cada área nós venhamos estar alcançando de modo excelente cada uma das demandas que a gente tem na nossa sociedade. Então, gostaria só de enfatizar mais uma vez que o poder público precisa começar a ter um olhar preventivo. A gente vive uma série de problemas no país, no estado e aqui em Nova Friburgo, justamente porque não houve esse planejamento. Vamos olhar, por exemplo, a questão de ordem e mobilidade urbana. É um problema crônico e crítico em todo o território nacional. Por que disso tudo? Porque não houve estudos, não houve, talvez, o envolvimento de universidades para fazer uma pesquisa mais aprofundada do que seria o trânsito, o tráfego 10, 15, 30 anos posterior. Hoje nós temos em Friburgo cerca de 120 mil veículos. É um número extremamente significativo. Você vai nas autoescolas, todas elas estão completamente lotadas de jovens que daqui a pouco estarão habilitados. E eles vão querer adquirir o seu veículo. Então, se não houver um engajamento, um envolvimento do poder público pensando no amanhã não é no mês que vem, no ano que vem, mas daqui a 10, 30 anos, infelizmente, tanto na questão de ordem e mobilidade urbana e nas demais esferas da sociedade, a gente vai sofrer muitos danos. Olha, o vereador, baseado nisso que o senhor está falando, não sei, o senhor já esteve em Brasília? Sim. Já esteve em Brasília? O senhor já algumas teve? vezes. O Sérgio tenho certeza que já, lógico. Já passou por lá de avião, não deu para ver muito não, estava meio alto, né? Então, Brasília é o melhor exemplo que nós temos. Olha só, Brasília foi construído por Juscelino Kubitschek na década de 50. Veja bem, foi feito por Kubitschek em 50. Nós estamos em 2017 e funciona. Sim. Por que ele funciona? Exatamente. Foi planejado. Exato. E nós não tínhamos a representação que tínhamos hoje, porque não tínhamos mais de 500 deputados. Nós não tínhamos um Congresso funcionando com tantos assessores. Nós não tínhamos o Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal Eleitoral. Não tínhamos. E hoje nós temos e funciona. Hoje a área verde de lá funciona, a segurança funciona, as ruas fluem, as pessoas conseguem andar de carro. Você tem no mínimo 2 pistas para cada lado que você vai. Então, a prova disso que você está dizendo, a questão de mobilidade urbana e a questão de precisamos planejar para o futuro, para daqui a 30, 40, 50, nós no mínimo estamos há 70 anos que Brasília já está lá e funciona. Então, é basicamente isso. Claro que Brasília foi construído, escolhido, não havia nada, projetaram Brasília. Lógico. O que vocês vão poder fazer é trabalhar com o que temos hoje. Com o que temos hoje. É e não deixar piorar o que já está ruim. Não deixar piorar o que já está ruim. Brilhante participação deles, é isso aí mesmo. Essa é a não colocação. deixar piorar o que já está ruim. Exatamente. E ainda dentro do exemplo de Brasília, né, que pensou no futuro e por isso que evoluiu tanto assim, a gente pega Nova Friburgo, o centro geográfico do estado do Rio de Janeiro, com uma beleza natural inquestionável, com belíssimos pontos turísticos não aproveitados, não explorados. Se a gente tivesse um planejamento, o Sérgio Lobac, vereador Luiz Carlos, para explorar Friburgo no turismo nacional e até mesmo internacional, o que a gente geraria de riqueza, de recursos, né? De crescimento econômico, de oportunidades de trabalho, seria algo assim incalculável.
né? Porque, sinceramente, não é porque eu sou friburguense e amo a minha cidade, não. A gente conhece outras cidades do estado e do Brasil, né? Eu, sinceramente, eu não visualizei até hoje uma cidade tão linda, tão extraordinária, tão fantástica, com tamanho potencial como o município de Nova Friburgo. Vereador, já me avisaram aqui de novo, eu vou chamar o break só um minutinho. A gente vai para o intervalo e a gente volta já já.